Oi, quarto ano, dando continuidade então às partes do corpo. Então a prof tentou reproduzir um sistema respiratório aqui, né? Vocês sabem da minha dificuldade que é desenhar. Cada desenho que eu fazia, lembra? De animal, então parece que tudo era formiga. Então a prof tentou reproduzir, sabe que até que eu gostei, ficou bonitinho, ficou bonitinho até, né? Daí vocês vão dizer assim, nossa prof, quanta coisa para um sistema só trabalhar. Então eu tentei fazer da maneira mais fácil para vocês entenderem, separado por cores, cada órgão do sistema respiratório, até porque esse é um conteúdo que vê no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo. A minha filha no passado estava vendo no nono ano, então é um conteúdo que vocês vão ver sempre e não precisa agora vocês terem que de repente decorar tudo, não é decorar, é entender o que acontece quando a gente respira. Você veja, desde que eu comecei esse vídeo, quantas respiradas será que a gente deu? Né? É uma coisa assim tão involuntária, lembra no passado que a gente viu os movimentos voluntários e involuntários? É uma coisa tão involuntária nossa desde que a gente nasce e a gente não percebeu como o nosso corpo trabalhou até que chegasse, né, nas células. Então quem viu o vídeo lá do sistema circulatório, a função do sangue circular pelo nosso corpo, que é o coração que impulsiona, é para que cada célula do nosso corpo receba esse oxigênio que você está respirando e o alimento, tá? Mas hoje a gente vai se concentrar aqui no nosso sistema respiratório. Como eu fiz por cores aqui, vocês podem ver o primeiro, ó, as fossas nasais é por onde entra o ar. Então cada vez que você inspira, cada vez que está entrando ar dentro do teu corpo, né, a gente chama de inspiração, por isso que às vezes eles dizem inspire. Ele entra pelas fossas nasais, não é o nariz é a cartilagem aqui de fora. Fossas nasais, né, ou cavidades nasais é por onde entra o ar. E olhem o tamanho dessas fossas nasais. Para quem pensa que é só no nariz que entra, toda essa parte daqui, aqui e essa junção aqui, galerinha, é tudo as cavidades nasais. Por isso que às vezes quando vocês ficam trancados, né, por uma rinite, por uma gripe, muitos se queixam de dor de cabeça nessa parte. E alguns quando fazem raio-x, como a gente tem muitos intervalos aqui nos ossos, como se fossem alguns buraquinhos, o catarro pode se formar aqui e pode inflamar, por isso que às vezes dá dor nessa região, porque tudo isso aqui é aberto, então o ar entra, ele passa por toda essa parte aqui, tá? Esse desenho aqui é como se você estivesse vendo de lado, ó. Então as fossas nasais que vai até aqui, por isso que às vezes a inflamação do ouvido também tem a ver com uma gripe ou inflamação, porque esse catarro também pode chegar até aqui. Daí nós temos o que, ó, essas três cores aqui, que é a faringe, laringe e traqueia, na realidade eles não têm função para o nosso sistema respiratório. Ele é apenas um caminho que tem que passar o ar. Então a faringe não acontece nada, né, na respiração, a laringe também não. Então digamos aqui, que aqui seria mais ou menos a sua faringe, aqui a laringe. Então, as nossas cordas vocais, quando você fala, treme aí, Davi, para falar. Se você fizer esse movimento aqui agora, as suas cordas vocais estão na laringe. Então, quando eu tenho muito esse problema de ficar rouca, né, até pela minha profissão, às vezes é laringite que dá, porque ela fica bem aqui, ó. E esses órgãos aqui, a faringe, ela atua tanto no sistema digestório como respiratório. Mas esses três aqui são caminhos. Então, quando você inspira, entrou pelas fossas nasais, passou pela faringe, passou pela laringe e daí nós temos a traqueia aqui. Lembram aquele boneco do laboratório de enfermagem ano passado que ficava deitado? Lembram que ele tinha um buraquinho aqui? Então, às vezes a pessoa, quando ela para de respirar por algum acidente, alguma coisa, eles têm que colocar um caninho aqui na traqueia para que ele possa respirar. Infelizmente, todos esses casos que estão tendo de Covid, os mais graves, a maioria está tendo que fazer esse procedimento, né? Ou eles entubam. O que é entubar? Quando vocês escutam bastante na televisão. É quando eles têm que colocar um cano auxiliar porque você já não está conseguindo respirar sozinho. Então eles têm que colocar um cano auxiliar
que vai bombear o teu pulmão. Às vezes a prof tem que dar uma cortadinha porque chega 5 minutos o vídeo para. Não sei porque que meu celular está fazendo isso. Então, só continuando, quando chega aqui, que a prof estava falando dos respiradores, eles têm que colocar um cano auxiliar para ajudar o teu pulmão a funcionar, porque naturalmente, que bom, o meu está funcionando, de vocês em casa está funcionando naturalmente. Dessas pessoas, infelizmente, por isso que eles falam tanto em UTI, porque é na UTI que tem esses respiradores. Mas graças a Deus a maioria está se salvando graças a esses respiradores. Tá, então chegamos nessa parte aqui agora, saindo da traqueia, ele chega tipo uma bifurcação aqui, ó, que nem quando você está tipo na rua. Às vezes você está andando lá na rua e aparece essa bifurcação. Então, o que que acontece? A sua traqueia vem aqui e quando ela chega aqui, como você tem 2 pulmões, ela tem que se dividir, né? Não tem como um cano e só para cá. Então, esses 2 canos que ficam aqui, eles são chamados de brônquios. Por isso que o nome da doença é bronquite. Então, quem já ouviu falar na doença bronquite, o que que acontece? Todos esses canais aqui, eles têm que estar abertos. Então, a traqueia, ela tem que estar bem aberta, a faringe, a laringe, a traqueia. E quando chega nos brônquios aqui, ele tem que estar também aberto assim. A bronquite faz isso aqui, ó. Então, inflama por algum motivo, a pessoa tem uma alergia, alguma coisa que faz com que os brônquios se fechem. Então, ela consegue respirar, mas quando chega no pulmão, ela tem aquela sensação de que o ar não entra, uma sensação horrível para quem já teve, né? Muitos do 4º ano têm e podem dizer como essa sensação é ruim. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma inalação para que esse brônquio abra novamente, ou tomar um remedinho, alguma coisa, para que vocês fazem a inalação, vocês percebem que você tem de novo aquela sensação de que o ar conseguiu entrar. Por quê? Porque os seus brônquios abriram, tá? E aqui, esses canaizinhos que tem, todos irrigadinhos aqui no pulmão, ele leva o nome de bronquíolos, parecido com os brônquios, porque ele é como se fosse uma ramificação dos bronquíolos. Então, os seus pulmões estão assim agora. Ó, desde que a aula começou, lembrem lá quantas inspiradas e expiradas você deu. O seu pulmão estava trabalhando assim para que esse ar chegasse até os seus pulmões. E aqui que acontece a troca gasosa. Você inspira todos os gases que estão na atmosfera, somente o oxigênio fica, vai pelo sangue para todas as células, que foi o videozinho que a prof mostrou para vocês do vídeo complementar da aula passada. Então, cada célula tem que receber pelo sangue esse oxigênio, tá? Os teus pulmões, eles ficam, o tamanho dos seus pulmões, ele dá exatamente aqui o final da sua costela. Então, se você pegar aqui agora, no final da sua costela, ó, é esse o tamanho dos meus pulmões. Então, ele vem mais ou menos daqui até aqui, ó que grande. E ele ocupa esses 2 lados aqui. Então, visto de trás, fica mais fácil de você entender, né? Então, ele vai mais ou menos até aqui. E um é menor por causa do coração. Então, esse pulmão aqui do lado esquerdo, ele é um pouquinho menor por causa do coração. Imagine, ó, meu coração tá aqui. Então, o meu pulmão diminui bastante de tamanho, mas mesmo assim ele ainda é grande. Ele é da cor rosada, se você não se incomoda de procurar, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Procura no Google Imagens lá, pulmão humano. Vocês vão ver, ele é rosadinho, grande sim. Daí tem algumas imagens que eles mostram o pulmão de fumante, de quem fuma. É cinza, quase preto, né, por causa de substâncias tóxicas. Então, quem não liga, né, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. No laboratório, quando eu mostrava, alguns fechavam o olho, porque não gostavam de ver, mas faz parte do nosso corpo, né? E por último, não menos importante, nós temos o músculo diafragma. Então, assim como o teu pulmão termina aqui, se você apertar aqui a tua barriguinha, você vai ver que ela é mais durinha aqui. Aqui nós temos o diafragma, ele vai daqui até aqui. Para que serve o músculo? Lembra no passado que a gente viu que o músculo aumenta, diminui, dependendo do que você faz exercício. O diafragma também, ele consegue ter essa elasticidade. E graças a ele, nós temos o movimento da respiração, porque é ele que ajuda
o teu pulmão, aumentar a caixa. Então, o diafragma é ele que faz esse movimento acontecer no teu corpo, tá? Então, vocês viram, né? Então, tanta coisa aqui, olha quantos, e ainda não tem muitos órgãos que, de repente, um estudante de medicina iria encher isso aqui, né? Então, isso é para vocês entenderem que em segundos, quanta coisa do teu corpo acontece só no sistema respiratório. Lembrando que nesses minutos de aula, o teu sistema digestório também trabalhou, o teu circulatório também trabalhou, o teu neurológico também trabalhou. Por isso que falam, né? A máquina perfeita. Então, você entrou, então, retomando lá, entra pelas fossas nasais, né? Que é toda essa cavidade aqui, passa pela faringe, passa pela laringe e passa pela traqueia e pelos brônquios. Então, aqui é como se fosse apenas um caminho. Chega nos pulmões, tá? Aonde faz essa troca que fica com o oxigênio e devolve o resto na expiração. E daí nós temos o diafragma aqui auxiliando o movimento de inspiração e expiração, tá? Todo aquele teorizando que tem da página 7 até a página 9 corresponde à explicação da prof aqui. Eu vou fazer o seguinte, em anexo, eu vou deixar as partes grifadas para vocês. Mas vocês vão ver agora que, se vocês ouvirem a explicação antes e acompanhar a leitura, vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem. E quem quiser, pode fazer também assim. Nas próximas aulas, nós vamos montar aqui um sistema respiratório. E daí vocês podem colocar as flechinhas que nem a prof fez aqui, tá? Mas para hoje, a prof vai deixar a atividade da página 11 e 12, né? Os exercícios de fixação. Então, nós temos o sistema cardiovascular, respiratório, locomotor, que tem a ver com a locomoção, o digestório, essa tá bem tranquilo para fazer. Daí, em seguida, nossa, muito fácil, ó, desembaralhar e descobrir órgãos de cada sistema aqui. E aqui, os órgãos do sistema respiratório, né, vocês vão identificar e colocar o nome. Caso vocês não lembrem, vocês podem pesquisar aqui, tá bom? Essa pesquisa a gente não vai fazer, certo? Então, para hoje, a página 11 e 12, tá bom? Um beijo enorme e um bom final de semana.